Eu vou apresentar agora o acesso aos dados do painel da Cipreg. Esse acesso ele pode ser feito de duas formas. Os servidores da Cipreg eles vão acessar aqui o ambiente Cipreg. Os servidores dos gabinetes das varas que são atendidas pela Cipreg vão acessar aqui o acesso ao gabinete, ao ambiente gabinete Cipreg. Desse lado aqui, o acesso é por coordenadoria. Então, a Cipreg está dividida em coordenadorias. A coordenadoria pode vir aqui e selecionar o nome da coordenadoria e depois selecionar opcionalmente uma unidade judiciária. Desse lado aqui, basta selecionar o nome da unidade e aqui já é apresentado o botão de acesso ao ambiente do gabinete com os dados referentes ao gabinete da Cipreg. Eu vou acessar aqui deste lado, vou selecionar aqui a coordenadoria de família. Quando eu seleciono, ele já me dá a opção aqui do botão, então eu não preciso selecionar uma unidade específica, basta clicar aqui no botão, porém, aqui ele já disponibiliza as unidades. Então, se a unidade quiser, se a coordenadoria quiser selecionar uma unidade específica, ela pode selecionar aqui, ou uma, ou duas, ou três unidades, ou todas as unidades. Tá? Eu vou acessar direto aqui, Cipreg. Pronto. Aí ele já abre aqui o ambiente que contém os dados que serão manipulados aí pelos servidores da Cipreg desta coordenadoria. Em cima aparece uma tabela com um resumo da coordenadoria, um resumo básico aqui do acervo que essa coordenadoria vai tratar. Tá? Então aqui eu tenho o acervo, os paralisados, o PP mais 120 e o TMT desses processos. Aqui do lado eu tenho o IEJUD, esse IEJUD é o IEJUD geral das unidades atendidas pela Cipreg. Então aqui vai estar o TMT, aqui vai estar o IEJUD específico das unidades de família. Tá? Então as unidades de família somadas, elas vão ter esse IEJUD aqui. Aqui embaixo vai aparecer os casos novos e os processos baixados. Esses casos novos e processos baixados também são gerais, tá? Então, eles são gerais, eles correspondem aos casos novos e aos processos baixados das unidades que compõem a Cipreg. Então, esse filtro aqui de coordenadoria, ele não filtra nem o IEJUD, nem os casos novos, nem os processos baixados. Tá? Aqui do lado, eu tenho o filtro de unidade. Então, quando eu seleciono uma unidade específica, por exemplo, aqui a primeira vara, aí o painel filtra o IEJUD desta unidade, os casos novos dos últimos 12 meses dessa unidade e as baixas processuais desta unidade aqui. Tá? Aqui embaixo também vão aparecer os indicadores do IEJUD da unidade. Tá? Então eu tenho aqui o PP mais 120, geral, o PP mais 120 Cipreg, que são os processos paralisados que estão na Cipreg, ou seja, que estão na secretaria, o IAD, a taxa de congestionamento, o TMT, a meta 1 e a meta 2. E o IEJUD da unidade, que já aparece aqui em cima, e esse índice de desempenho do gabinete, que é um índice que foi criado especificamente para os gabinetes, que pega a meta 1, a meta 2, o PP mais 120 do gabinete e o TMT. Perfeito? Aqui embaixo eu tenho uma tabela com os processos do acervo dessa unidade. Então aqui embaixo vai estar esses 2.041 processos do acervo dessa unidade que está sendo filtrada aqui. E aqui na lateral eu tenho algumas dicas dos indicadores dessa unidade. Bom, como essa unidade está com IAD abaixo do alvo, vai aparecer aqui uma meta global de IAD para que essa unidade atinja o alvo. Então ela tem uma meta global aqui de 197 processos para alcançar o alvo do IAD, com uma meta mensal de 28 processos para que ela alcance esse alvo até o final do ano de 2026. Essa unidade também possui processos antigos, então aqui vai aparecer
a quantidade de processos antigos identificados no acervo dessa unidade e também a meta mensal aqui, para ela poder reduzir, né, zerar esses processos antigos do seu acervo. Como o PP mais 120 da unidade, tanto geral quanto da Cipreg, estão ok, aqui não vai aparecer meta de PP mais 120, tá? Vai aparecer uma mensagem que o PP mais 120 está com alvo atingido. Aqui na parte inferior, eu tenho a tabela com os processos. Se eu navegar até o final, está aparecendo aqui o nome da unidade. Então, aqui são só os processos da vara que está filtrada, tá? Só os processos da vara que está filtrada. E aqui no topo da tabela, eu tenho alguns filtros que eles vão resumir essa tabela por esses filtros aqui específicos que vão compor listagens específicas que a coordenadoria pode tirar para trabalhar. Tá? Então, olha só, vamos imaginar que a unidade que a coordenadoria quer pegar só os processos antigos. Então, ela vem aqui, seleciona processo antigo e a tabela vai mostrar somente os processos antigos dessa unidade. Processo antigo, só para a gente relembrar, tá? Tem uma dica aqui do que é o processo antigo. O processo antigo são todos aqueles processos com mais de 2.430 dias de tramitação. Então, esses processos vão aparecer aqui, marcados na tabela e também filtrados quando eu aciono esse filtro aqui. Tá. Bom, já vi que eu não tenho PP mais 120, então não vou acionar o filtro de PP mais 120, mas olha só, eu quero os processos antigos que impactam o TMT. Tá vendo bem aqui, ó, e coloco TMT. Quando eu coloco TMT, ele já vai mostrar aqui, tá, um filtro para TMT. E esses processos aqui que impactam o TMT, tá? Foi colocado bem aqui a definição desse impacto. Os processos que impactam o TMT são aqueles processos que estão no acervo com o status, com a situação julgado. Então, se ele está julgado, tá? Ele aparece ali com a situação de julgado, entende-se que o próximo passo para esse processo é a baixa processual. Sendo a baixa processual, ele tem impacto direto no IAD. Tá? E aí, à medida que os processos vão sendo julgados, eles entram aqui na situação julgado e vão ser filtrados aqui por esse filtro de impacto no IAD. Perfeito? Muito bem. Então, quando eu tiro aqui o filtro de TMT, tiro aqui o filtro de processo antigo, eu posso também filtrar nesta tabela os processos que impactam a meta 2, os processos que impactam a meta 2. Então, são todos os processos em andamento, tá? Processos em andamento, distribuídos antes de 2023, no ano de meta, né? São processos de meta 2. E eu também posso filtrar aqui os processos de PAPJ, tá? Que tem mais ou menos a mesma definição, são aqueles processos antigos distribuídos até 31 de dezembro de 2023, pendente de julgamento, ou seja, não estão julgados, então não tem o status de julgado aqui, estão todos em andamento. Nesse caso específico, são os processos em andamento na secretaria. Tá? A mesma coisa que os processos de meta 2, são os processos que estão em andamento, que não estão concluídos, no caso, né? São processos que estão em andamento e estão na secretaria. Então, são processos que são de meta 2 e estão na secretaria, aguardando a conclusão para que sejam julgados no gabinete.